Olá! No vídeo de hoje vamos aprender a desenvolver a empatia. E eu vou te mostrar que nem sempre você é tão empático como você imaginava. Quando se trata de opiniões, valores e interesses diferentes, a empatia cai total e a gente precisa recuperá-la, porque nunca, em momento algum, estivemos tão conectados e tão interdependentes da empatia do outro. E por isso é importante que a gente demonstre a nossa empatia nas nossas atitudes e não apenas na nossa fala. Meu nome é Cassiana Martins, sou psicóloga clínica organizacional, especialista em comportamento. E esse canal é justamente para a gente modificar comportamentos, tendo comportamentos mais assertivos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se! Curta esse vídeo aqui embaixo, compartilhe com quem esse vídeo possa ajudar e para tudo para ver o vídeo até o final, porque tenho certeza que ele fará muita diferença na sua vida. O objetivo desse canal é mudar o mundo de alguém e hoje, de verdade, de coração, eu espero que esse alguém seja você. A empatia é a resposta para comportamentos mais assertivos, para uma melhor convivência e com certeza é o lugar mais difícil do mundo para se estar. Essa capacidade psicológica que a gente chama de empatia é um diferencial de comportamento que nem todo mundo desenvolve. E por isso é tão importante que a gente perceba que não há como se conectar às pessoas sem que exista empatia. Quando você pensa no mundo corporativo, por exemplo, você não tem como chegar aos clientes internos, colaboradores, e aos clientes externos, clientes, de outra forma, senão pela conexão com a empatia. Ao calçar os sapatos do outro, você começa a ver o mundo por outra perspectiva, se despe de si mesmo e olha pela perspectiva da outra pessoa. E isso é muito difícil, porque não podemos julgar. O julgamento retira a empatia da ação e por esse motivo a gente precisa se conectar. Justamente para conseguir reconhecer, entender, compreender e devolver o sentimento que o outro nos passa. Ser empático é estar neutro, neutro do seu sentimento, da sua opinião e do seu entendimento da situação. É ouvir o outro naquilo que ele está lhe dizendo de forma verdadeira. É conseguir ouvir antes de falar, antes de dizer o que você pensa, o que normalmente não acontece. Já ouvimos com uma barreira de julgamento, uma barreira do medo do que pode se dizer, uma barreira que a gente constrói justamente porque tem receio do que possa vir. Mas se não ouvirmos realmente o outro, estamos lidando com as nossas fantasias sobre aquilo que ele irá dizer, com as nossas fantasias sobre o contexto. E precisamos lidar com o real, não com o imaginário. No ato de conversar, as pessoas mais falam do que escutam, é uma realidade. Mas a gente precisa ouvir para depois falar. Isto é praticar a empatia. Você não precisa corrigir as pessoas, elas podem fazer isso sozinhas, elas podem aprender sozinhas. Você não precisa toda hora estar dizendo o que ela deveria fazer ou como ela deveria fazer. Cada um tem sua jornada pela vida, cada um faz as suas escolhas, cada um consegue sintonizar e entender as situações pela sua inteligência emocional. E tudo bem se a pessoa não vê as coisas da forma que você vê, tudo bem se ela acha diferente daquilo que você percebe, porque a jornada dela é dela e ela precisa desenvolver outras etapas talvez para chegar na sua compreensão. E mesmo que você explique, mostre e desenhe, talvez ela não entenda. Cada um também tem a sua linguagem. Alguns se entendem e se encontram em uma leitura. Alguns se entendem quando falam, porque se escutam apenas naquele momento. Alguns se encontram na terapia, alguns outros não.
E tudo bem, a gente não precisa fazer as mesmas coisas para ter os mesmos resultados. Na realidade, a gente precisa achar o que a gente se encontra, achar aquilo que faz bem pra gente, achar aquilo que faz sentido pra gente. E tudo bem que seja diferente de você. Nem sempre as pessoas te procuram para ter soluções. Na maioria das vezes, elas querem apenas ser ouvidas. Elas querem encontrar as suas próprias soluções. Quando estamos conversando com alguém, a pessoa começa dizendo: eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria aquele outro. Fica até desconfortável, porque talvez tu esteja contando uma situação que tu já tenha a tua opinião, ou tu já tenha a solução, ou até já tenha realizado, colocado em prática a tua solução. Nem sempre as pessoas querem as nossas soluções. E ouvir significa deixá-las falar e não sempre tentar dizer o que ela deve ou não deve fazer. Pode até ser desconfortável para ela uma conversa desta forma. Procure entender o contexto, o todo. A pessoa te respondeu atravessado, meio estranho, meio brava. Deve estar acontecendo algo com ela. Ela deve ter algo na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida no trabalho, que não está bem. Isso não significa que tem a ver com você. Normalmente significa que ela está buscando e se entender, buscando se compreender, buscando achar outras soluções. E nem sempre ela percebe que está sendo atravessada com você. Nem sempre as pessoas notam que elas estão sendo grossas. E por isso é tão importante a gente tentar entender o contexto, tentar olhar o todo e não levar aquilo para a vida pessoal e já começar a brigar com a pessoa e desmontar ela numa conversa, principalmente conversas que são por escrito no WhatsApp, que tem inúmeras interpretações e que nem sempre são as interpretações verdadeiras. Busque uma sintonia entre necessidades, desejos, opiniões e interesses. Busque sintonizar o que aquela pessoa está lhe colocando, o que ela está lhe falando com este todo. Ficará bem mais fácil entender a mensagem. Simule trocar de cadeiras com essa pessoa. Simule trocar de sapatos com essa pessoa. Simule estar no lugar dela, se colocando na situação dela e pensando como seria se você estivesse passando por aquilo, se você estivesse naquele contexto. Simule sair do seu lugar e estar no lugar do outro. É como se você estivesse lendo uma história e se colocando no lugar destes personagens. É como se você estivesse lendo aquela vida, se colocando no lugar de cada um. É bem diferente do que estar no seu lugar, olhando para a história, não é verdade? Seja gentil, seja compreensivo. Entenda que existem limitações da pessoa que não são as suas. E entenda que dentro dessas limitações é até onde ela consegue chegar e até onde você consegue chegar. Tenha interesse genuíno nas pessoas. Escute verdadeiramente e de coração totalmente aberto àquilo que está sendo dito. Vamos fazer um compromisso agora que você vai se comprometer a olhar a história, a vida e aquilo que o outro lhe diz de uma forma compreensiva, que você consiga se colocar nesse lugar de compreensão, aceitando as dificuldades e as limitações que as pessoas têm. A empatia também é uma questão de respeito com o outro, respeitando o que ele está lhe falando, o que ele está lhe colocando, medindo com a régua do outro, que não é a sua. Não somos do tamanho que somos, mas somos do tamanho que nos enxergamos. Se enxergamos o outro do mesmo tamanho que a gente, usando a mesma régua que a gente usa pra gente não está enxergando ele, a gente está enxergando a nós mesmos no reflexo do outro. As nossas ações, os nossos comportamentos deveriam ter um filtro
que é justamente este olhar para as outras pessoas, nas condições que elas têm, nas limitações que elas têm, nos medos que elas têm e naquilo que elas nos mostram. A gente deveria ter a obrigação de olhar esse todo antes de sair julgando, antes de sair brigando com todo mundo. Se as nossas ações fossem um reflexo desse todo, com certeza elas seriam mais adequadas, mais assertivas, numa compreensão maior, uma generosidade maior e tornando esse mundo cada vez melhor para a gente e para as outras pessoas. Eu acredito que todo mundo deveria ter uma tarja bem grande na testa, brilhando, né, fosforescente, dizendo o que está sentindo ou o que está passando. Porque ficaria bem mais fácil para a gente entender por que aquela pessoa agiu com a gente daquela forma ou daquele outro jeito. E essa tarja a gente consegue entender quando a gente se coloca neste lugar de empatia. Se veste com esse olhar generoso, caridoso e mais tranquilo para a escuta. Quando a gente consegue entender que existe uma dor, que existe uma angústia, que existem tantos sentimentos ali, a gente também se desarma. E se a gente não coloca a nossa régua em questão, a gente consegue entender que a dor de cabeça para um é uma dor muito forte, muito complicada de lidar. E que para o outro é só uma dorzinha. Mas se a gente consegue enxergar isso, a nossa percepção de mundo modifica. E as relações poderiam ser bem melhores com os filhos, na educação dos filhos, com a família, com os seus pais, com os seus amigos e também no trabalho. Convido vocês a colocarem em prática essas dicas, tendo mais empatia nas suas relações, no seu dia a dia e colocando aqui embaixo nos comentários o que você se identificou com o vídeo, o que você faz que realmente é empático, se você é ou não é tão empático como você imaginava. Desejo uma ótima semana, se colocando no lugar do outro, sendo generoso nas suas colocações, com muita compreensão e entendimento e fazendo do mundo um lugar melhor, começando por você. Até semana que vem, um abraço!